a análise do comportamento. Nesse eu vou falar um pouco mais sobre o que é a análise aplicada do comportamento. Então, a análise aplicada do comportamento, ela é como se ela fosse um braço dentro da ciência comportamental. E ele é um braço voltado para solucionar problemas sociais, problemas que sejam socialmente significativos. Então, ela é uma parte da análise do comportamento que se dedica a estudar, que se dedica a fazer intervenções voltado em questões sociais, em questões que são importantes para as pessoas. Então, quando a gente fala de análise aplicada do comportamento, por exemplo, voltado para a intervenção com autismo, a gente está falando de uma parte da ciência que busca solucionar problemas do cotidiano, da vida das pessoas e que busca trazer uma melhora significativa para a vida dessas pessoas. Ela foca em comportamentos que são socialmente relevantes e o objetivo vai ser aumentar comportamentos que tragam benefícios e qualidade de vida, tanto para a pessoa com autismo, quanto para os seus familiares, quanto para a comunidade na qual ele faz parte, a curto e longo prazo. E também vai estar focado em como eu faço para diminuir comportamentos que possam trazer prejuízos, que possam trazer situações que não são legais para essa pessoa, também a curto e a longo prazo. A análise aplicada do comportamento, ela vai focar sim em fazer mudanças ambientais para gerar mudanças nesses comportamentos que tragam essa qualidade de vida, que traga essa modificação comportamental. Ela busca também, muitas vezes, refinar um comportamento que já existe. Ela vai buscar, por exemplo, levar um comportamento que, de repente, às vezes a criança pede, mas só pede com uma pessoa. Ela vai se preocupar em generalizar esse comportamento com outras pessoas, ou seja, que ela peça com diferentes pessoas. Às vezes o foco vai ser em refinar um comportamento, por exemplo, uma criança que fala com várias pessoas, mas às vezes não percebe como ela deve falar com amigos, como deve falar com os pais, como deve falar com o professor. Então ela vai refinar para que ela perceba que tipo de linguagem e comportamento ela pode ter com cada um. Então, os problemas da análise do comportamento vão ser voltados nesse foco de modificação de comportamento. E aí ela vai trabalhar com comportamentos do dia a dia, vai trabalhar com comportamentos sociais, vai trabalhar com questões acadêmicas, questões de linguagem, mas sempre com esse viés, sempre com esse olhar. E existem várias diretrizes que a gente deve seguir para a gente dizer que a gente faz análise aplicada do comportamento. Então, as diretrizes são, por exemplo, de que seja baseado nos princípios, na filosofia da análise do comportamento, ou seja, não é um corpo de técnicas que eu aplico sem saber o que tem por trás, sem compreender os princípios. Às vezes a gente vê pessoas que querem aplicar como se fossem técnicas, mas não entendem o que há por trás daquilo, não entendem a lógica do pensamento e com isso acaba não tendo efetividade. Uma outra questão é que a gente se preocupa muito com a questão de ter tudo escrito, tudo detalhado. Então eu estou falando isso porque são formas para vocês, enquanto família, estarem avaliando se vocês estão recebendo o serviço adequado. A análise do comportamento ela vai ter essa preocupação de que tudo seja muito detalhado, de modo que quem está realizando a intervenção consiga seguir. A gente também tem uma preocupação muito grande com avaliar muito bem um comportamento antes de começar uma intervenção. Ao começar essa intervenção, a gente tem preocupação com registrar dados, ter tudo anotado. A gente sempre fala que a gente não pode trabalhar com eu acho que está melhorando, eu acho que está piorando. A gente precisa ter dados científicos que mostrem que houve melhora ou que mostrem que houve uma piora ou que o comportamento se mantém o mesmo. Então, o analista do comportamento, ele vai estar registrando dados de cada desempenho, de como está indo o comportamento da criança.
E ele vai estar analisando esses dados. E é com base nessa análise que ele vai tomar decisões. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes a mudança do comportamento, ela pode ser sutil, ela pode ser gradativa. E aí, se eu não estou analisando e vendo direitinho, olha, tá tendo mudança. Às vezes, digamos assim, a olho nu não é ainda perceptível, mas será ao longo do tempo. Então, isso vão ser importantes se eu estou registrando e estou analisando. E com base nessa análise também, eu posso fazer modificações. Às vezes, o que funciona para o indivíduo não vai funcionar para o outro. E o analista do comportamento vai estar sempre individualizando a intervenção, pensando em como essa intervenção pode ser o mais apropriada possível para essa pessoa. Para essa intervenção funcionar, quanto mais unido for o time que faz parte da intervenção, melhor. Vocês, quanto cuidadores, devem fazer parte da intervenção em todos os sentidos, inclusive no de seleção, de escolher quais são os objetivos. Pensem sobre o que é importante para a família de vocês e comunique, converse com o profissional. Ele deve escutar o que é importante para vocês, o que vai mudar a vida de vocês. Lembra no início da minha fala, quando eu disse que a gente trabalha com o que é socialmente relevante? Quem diz o que é socialmente relevante não sou eu. Quem diz o que é socialmente relevante são vocês. O meu papel é de escuta e de pensar em estratégia junto com vocês que vai solucionar esses problemas e vai trazer mais qualidade de vida. Então, esses são alguns exemplos de coisas que o analista do comportamento precisa seguir para que ele possa ter sucesso na intervenção. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a análise aplicada do comportamento e a gente se vê na próxima aula.